Fala galera do Estúdio 78, tudo bem com vocês? Beleza, Bruno aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a fonte de alimentação. Vou te explicar hoje qual a importância de uma fonte no funcionamento do seu PC. E aí a gente vai falar também sobre qual é a função da fonte no computador. Vamos falar da importância de escolher uma boa fonte que ela seja adequada para o seu sistema, tá? E ainda a gente vai falar sobre os fatores na hora de você escolher a fonte. Aí você tem que ver a alimentação, você tem que ver a potência, você tem que ver eficiência, quais as certificações da fonte, entendeu? Então a gente vai destacar também a questão de você cuidar e você fazer uma boa manutenção na fonte para que você garanta a durabilidade e a eficiência da fonte durante um bom tempo, né? E aí eu vou te dar dicas também de como você medir a temperatura. Você tem a utilização de cabos, tem que utilizar cabo de qualidade, entre outras coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, a fonte de alimentação ela é responsável por fornecer energia elétrica para todos os componentes do computador, incluindo a placa-mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo, os discos rígidos, entre outros. Sem a fonte, o computador não funciona, não liga, né? Muitos de vocês já sabem disso, mas é importante a gente destacar que a escolha da fonte de alimentação deve ser feita com muito cuidado. Aí você tem que levar em consideração a demanda de energia do sistema, né? Você tem que levar em consideração a potência suficiente para alimentar todos os componentes de forma adequada. Mas aí você não pode ter exageros, porque isso pode resultar num desperdício de energia e aumentar o custo da sua conta de luz. Então você tem que lembrar que a fonte de alimentação ela pode afetar diretamente o desempenho e a estabilidade do sistema. Uma fonte de baixa qualidade ou com potência insuficiente, ela pode resultar em instabilidade. Pode desligar seu computador, pode até mesmo danificar alguns componentes, como placa de vídeo, seu processador. Então por isso que é importante escolher uma fonte de alimentação de qualidade, que ela ofereça proteção de segurança, né, contra sobrecarga, contra curto-circuito e entre outros problemas que pode acontecer, né? E além de ela fornecer para você, para o seu PC, uma fonte energética adequada, que aí vai garantir o funcionamento estável e seguro do seu sistema como um todo. Então agora eu vou te mostrar, né? Eu estou aqui nesse site, no Extreme Alter Vision. Eu vou te mostrar que esse site aqui é uma calculadora de potência, né? Ele nos ajuda a como calcular a potência adequada de acordo com os nossos componentes do PC. Então ele tem aqui a parte Expert e tem a parte básica. A gente vai na parte básica, porque a básica ela já nos ajuda bastante. Então beleza, a gente está aqui, ó, vamos traduzir ele para o português. Vou traduzir aqui, você clica com o botão direito e aí vem aqui traduzir para o português, beleza? Traduzir para o português. E aí ele vai te dizer aqui, ó, o primeiro item aqui que você vai escolher é a placa-mãe, beleza? Então na placa-mãe a gente vai botar aqui área de trabalho, né? Que seria desktop, beleza? Aí aqui ele vai te perguntar CPU, quantas CPUs tem dentro do seu PC. No caso a gente tem uma CPU, que é um processador. Então a gente vai colocar aqui, vamos fazer aqui alguns testes, tá? A gente vai começar aqui com primeiro um i7, tá? Vamos começar com um i7, aqui um i7, um Core i7 920. A gente vai testando, aí você depois pode ir testando também aí, tá? A sua configuração, a configuração que você quer montar do PC, beleza? Mas vamos lá, a gente vai colocar aqui 16 GB de memória. Vamos colocar aqui uma memória DDR5, né? Vamos colocar DDR5 não, vamos colocar DDR4. DDR4, 16 GB de memória. Placa de vídeo, vamos colocar aqui da Nvidia
E vamos colocar aqui uma 3060. Vamos colocar aqui uma 3060 da Nvidia. Deixa eu ver aqui, 3060. Vou achar ela aqui, ó, 3060 da Nvidia. E vamos colocar aqui armazenamento SSD, um SSD. Vamos colocar um NVMe, vamos colocar um SSD SATA e um NVMe. Beleza? Aqui a gente só tá lembrando que a gente está fazendo aqui um teste, tá? Um monitor. Vamos colocar aqui um monitor de 22 polegadas. Beleza? A gente está fazendo um teste. E aí o tempo utilizador, aqui o tempo utilizador do computador. Vamos botar 8 horas por dia. Tempo de jogos, de edição de vídeo, renderização 3D. Vamos colocar aqui também 8 horas por dia. Beleza? Então a gente colocou aqui um desktop, a CPU, um Intel Core i7, 16 GB de DDR4, 16 GB de memória. A placa de vídeo a gente colocou RTX 3060, um SSD SATA e a gente colocou um NVMe SSD também. Um SSD NVMe, beleza? E aí 8 horas por dia, tanto de utilização normal do computador, como de jogos também. Ou jogos, ou edição de vídeo e tudo mais. E a gente clica aqui em calcular. Olha lá. O site já te deu aqui, a calculadora já te deu quanto é que você precisa na fonte, qual é a potência da sua fonte para você poder utilizar com essa configuração. E deu aqui, ó, 497 watts. Beleza? Então, para essa configuração, você precisa de 497 watts para poder utilizar de uma forma que não dê problema na sua máquina. Tá? Então ele dá a potência máxima de 447, mas ele te recomenda uma fonte de alimentação de 497 watts. Então vamos lá, vamos mudar aqui então a configuração agora. Vamos botar aqui um Core, vamos botar um Xeon, né, que muita gente usa. Eu mesmo, meu PC é Xeon, né? Eu uso o Xeon, eu uso 26, vou botar aqui 2620 V3, beleza? Vou botar um 2620. Eu uso 16 GB de memória DDR4. A minha placa de vídeo, ela é a 1060, deixa eu achar ela aqui, 1060 de 5 GB, que eu também comprei no AliExpress, beleza? A GTX 1060, eu uso NVMe também e uso SSD. O meu monitor tem 22 polegadas, eu uso 8 horas por dia para renderizar vídeos também. Não jogo muito, né? Não sou de jogar muito, mas vou deixar aqui 8 horas por dia, beleza? E vamos lá calcular. Olha só, ele me deu a potência aqui de carga de 355 watts, mas me recomenda uma fonte de 405, ou seja, uma fonte de 600 watts já me atenderia aqui tranquilamente, né? Mas eu vou apresentar para você. Na verdade, eu já tinha aí no canal qual é a fonte que eu uso, né? Eu vou te apresentar ainda mais, vou falar com mais detalhes sobre essa fonte, como que eu faço a manutenção dessa fonte, né? E a gente vai falar bem detalhadamente sobre isso. Então beleza, pessoal, a fonte que eu uso é a GameMax GP750, beleza? Aí eu tô com um vídeo como eu faço a limpeza da minha fonte. Então aí vocês estão vendo que eu pego um pincel seco, né? Então eu viro a minha máquina, vou aonde tem a ventoinha da fonte e eu faço a limpeza, retiro toda a poeira que tem a fonte, tanto dentro quanto na ventoinha, dentro da máquina também. Eu procuro limpar sempre que eu verifico que tem bastante poeira na ventoinha, né? Então eu tô sempre fazendo essa limpeza
o meu gabinete ele tem um adesivo imantado, né, de um filtro, na verdade, imantado de poeira. Ele já evita bastante poeira na fonte e pega bastante poeira. Mas eu ainda assim sempre faço a manutenção, retiro o filtro, tá vendo? Então eu não deixo a ventoinha encrostar de poeira, não deixo a fonte também ficar cheia de poeira. Se você não fizer a manutenção adequada, você não vai ter uma durabilidade, nenhuma fonte, não é só da GameMax. A GameMax ela é uma excelente marca, né? É uma excelente fonte, eu tenho usado ela, já tenho quase um ano usando essa fonte e até hoje não me deu nenhum problema. Eu não tenho nenhum tipo de barulho na fonte, não tenho nenhum tipo de situação de reiniciar o PC por causa da fonte, ou de não ligar o PC por causa da fonte. Vocês viram lá, a potência que eu tenho que ter na minha fonte é de 400 watts. Então se eu tivesse uma de 600 já me atenderia, mas eu peguei uma de 750. Por quê? Porque além de ter a sobra de potência, eu ainda quero fazer um upgrade na minha máquina. Eu vou botar um outro processador, vou mudar a placa de vídeo, né? Então tudo isso influencia, beleza? Então pessoal, eu abri aqui esse programinha que é o H-Info 64. É o H-Info 64. Ele mede aqui temperatura, né? Então com esse programa aqui você vai poder ver as temperaturas da sua máquina. Então beleza, vamos lá. Eu tenho uma placa-mãe, meu sistema é a placa-mãe da Ronanzi. Beleza? Eu tenho a Ronanzi que eu comprei no AliExpress. Tá? Então aqui ó, ele me dá a questão da memória virtual comprometida, ele me dá tudo sobre a placa. Ó, a CPU é o meu Xeon E5 2620V3, beleza? Então aqui ele vai me dar todas as características da CPU. Ó, aqui também ó, CPU Xeon Intel E5 2620V3, beleza? Ele vai me dar aqui a temperatura que tá tendo agora. Qual a temperatura? Temperatura é de 43 graus. Então a distância, ele me dá a temperatura inteira da placa, 54 graus, beleza? Então ele te dá tudo aqui, ó. Esse programa te dá todas as temperaturas necessárias para que você veja se a sua máquina tá estourando de temperatura e não tá sobrecarregando a sua fonte. Entendeu? Então também tem isso, você tem que medir as temperaturas do seu PC, principalmente quando você estiver jogando, editando vídeo. Então você mede as temperaturas para ver se não está tendo uma sobrecarga na sua fonte, de potência na sua fonte. Entendeu? Então é muito importante entender essas fases para que você não tenha sobrecarga na sua fonte. Beleza? Tô deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link da fonte. Aí o site da Amazon, você vai lá e adquire a sua fonte e monta o seu PC com confiança. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo para que mais pessoas consigam assistir os conteúdos aqui quando a gente lançar no canal. E aí, o que você achou do vídeo? Deixe seus comentários aí abaixo, sua opinião, diga o que você acha da fonte e se você já comprou essa fonte para que a gente saiba e possa interagir aqui. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje e a gente vai se ver no próximo vídeo.